E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da FLP e bora lá para mais um vídeo hoje do canal e hoje dia 25 de junho de 2025. Bora mostrar aí as operações que eu fiz e hoje eu vou fazer de um jeito diferente, tá galera? Eu vou dar um breve resumo do que eu fiz e no final eu mostro o compilado das ações para não ficar tão maçante, né? Tão repetitivo os vídeos diariamente. Galera, antes de começar o vídeo, boa parte de quem assiste os meus vídeos não é meu inscrito. E isso faz uma baita diferença pra mim, galera. Não custa nada pra você e custa muito pra mim. Então se você puder deixar a sua inscrição, o seu joinha, compartilhar e comentar, eu fico muito agradecido. Não precisa fazer isso agora não. Espera o final do vídeo e aí passa aí de coração se você gostar ou não, tá bom? Mas vamos se engajar aí. Deixa aí algum comentário aí pra gente saber que você tá assistindo. E bora pro vídeo. Galera, vocês têm notado aí, né, que a gente sempre aborda essas regiões que nós marcamos, tá? E quando ela é rompida, e eu vejo que não é uma região mais tão importante assim, né? Quando troco uma polaridade nela, eu paro de arrastar ela, né? E continuo as demais que não foram testadas ou rompidas, né? Então, hoje, no começo do dia, a gente tinha essa primeira aqui, né? Então, a 9h15 ela veio, rompeu 300 pontos. Depois eu arrastei isso aqui pro lado e fiquei monitorando se ia ser uma troca de polaridade nela ou não, tá? Tanto que eu parei com ela aqui. Bom, o meu primeiro trade foi uma compra aqui às 9h47, tá? Quando fez esse pivôzinho aqui, tá vendo? Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Vou tentar fazer isso aqui, tá? Fez isso aqui foi mais ou menos aqui, assim, ó, tá? Mais ou menos nesse horário aqui. Formou divergência, convergência, um fundo, fez um fundo numa região que nós já estamos monitorando como suporte, veio, rompeu o topo, veio para fazer um topo menor, comprei, pegou parcial, voltou, me tirou, chegou a subir aqui 200 e poucos pontos. O mercado não conseguiu romper, continuar esse mercado para cima, né? Ele voltou, no que ele voltou, eu ainda tinha essa linha aqui de essa LTA, né? Tava confluindo aqui com o nosso RSI, fiz uma compra, andou, pegou parcial, voltou, tirou e subiu de novo. Aí, beleza, né? Eu só fui monitorando aqui e tudo mais. 10h30, aqui eu não fiz nada, eu tava monitorando bancos, Petro, enfim, a Petro ela tava puxando bastante o índice, essa alta aqui, né? Mas só ela, os bancos fazendo mínima, Vale fazendo mínima, em algum momento ela subia para fazer topo menor. E aí quando ela rompeu de novo, né, pela terceira vez aqui, eu fiz uma venda, tá? Vendi 12 contratos, pegou minha parcial, meu 0 a 0 ficou aqui, né? Ele chegou a pagar 200 pontos, voltou, tirou no zero. Beleza. Ele voltou para essa região, tá? Esse fundo era um fundo duplo. Nesse fundo duplo aqui, em cima de um suporte, né? Forte ainda. E na abertura do EWZ, do americano com SP500, eu fiz uma compra aqui, pegou a parcial aqui, pegou a outra parcial aqui, eu tinha mais uma parcial aqui em cima e a outra aqui pra cima, né? Veio, pegou todas as parciais, chegou a pagar aqui, acho que 300 pontos, talvez. Voltou, tirou a gente no zero. Na verdade, quando começou a descer, eu já desfiz mais um contrato, pra quê? Porque o meu médio, ele tava aqui, e aí eu queria jogar meu médio aqui pra trás, e eu consegui. Eu joguei ele aqui pra trás dessa região verde aqui, né? Mas o preço veio aqui no tique, galera. Olha só que maldade. Veio no tique, pegou a gente e subiu mais 500 pontos. Se eu tivesse conseguido permanecer, né, por um tique, eu teria pago aí 390 pontos. Como me tirou aqui, na hora que ele fez esse topo, né, pra fazer esse fundo maior, né? Esse fundo maior aqui, fiz uma compra aqui, pegou minhas duas parciais, voltou, me tirou no zero. Quando ele tava voltando para tirar no zero, eu tentei sair com uma ordem mais ou menos aqui, galera. Para quê? Para tentar jogar o meu médio aqui nesse fundo, ó. De novo. Cara, foi muito azar. Ele veio no tique e subiu, né? Tudo bem que não subiu tanto, né? Mas subiu mais 300 pontos. Mas a estratégia em si de condução do trade foi bem legal, vocês vão acompanhar aí no vídeo acelerado daqui a pouco, tá? Beleza, a gente tava falando de quarto toque nesse fundo, nessa resistência, e aí eu não comprei mais, galera. Ele veio dando sinal forte aqui de venda, tá? O EWZ tava despencando na hora e tava tudo caindo.
E aí eu fiz uma venda aqui, pegou minha parcial, voltou, me tirou no zero. Eu vendi aqui de novo, pegou minha parcial, voltou, tirou no zero. E aí ele desceu aqui mais 300 e pouquinhos pontos. Galera, nesse momento aqui que pegou, eu parei, tá? Então, eu não operei mais esse caixote aqui, tá? Então, pra mim, índice congestionado hoje. Teve outros sinais aqui, se eu tivesse continuado, né? Na compra aqui nesse sinal. Eu tive uma venda aqui nesse sinal, mas nenhum deles ia pagar o que eu preciso. Como eu tento alongar bastante os meus alvos, né? Então, ficamos aí a ver navios, tá? Então, essas foram as minhas operações do dia de hoje, tá? Muito por fundo duplo, fundo triplo, fundo duplo, fundo triplo, divergência, convergência em oscilador. Quando eu falo oscilador, você pode usar RSI, MACD, OBV, estocástico. Estocástico eu não recomendo muito para divergência, tá? Mas esses outros três que eu mencionei, eles são muito bons. E eles vão dar basicamente no mesmo ponto, tá? Então eu tava com divergência aqui no momento e tudo mais, né? Então, vindo de estruturas, lembra disso, né? Eu sempre procuro ver qual que é a estrutura primária e se essa estrutura primária, ela começar a perder a estrutura que ela vinha vindo, topos menores e fica topo maior, fundo maior, dentro de uma região, enfim, dentro de um contexto, a gente opera a compra, né? Aqui, galera, aí do dólar, eu fiz essas operações no índice, tá? Não tava dando bom, e aí eu vim pro dólar. No dólar, deixa eu colocar aqui os indicadores. Cadê os indicadores? Aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês verem também. Aí no vídeo vocês vão ver certinho, galera. No momento dessa alta, né? O canal de regressão, ele tava batendo exatamente aqui, ó. Confluindo com 1%, confluindo com esse canal e ainda tinha... esse PC eu não coloquei. Não tem problema, a gente coloca aqui ao vivo. Ó, eu tinha alvo do meu indicador, eu tinha 1% e eu tinha o toque da regressão. Tava os três assim, ó, alinhados. Eu peguei, coloquei uma ordem de venda aqui no 1%, tá? Passei um calorzinho aqui. Desceu 2 pontos, joguei no 0 a 0 e desci 10 pontos, tá? Mas essa venda aqui, ela teria dado aí 37 pontos se eu tivesse permanecido nela. Então foi uma venda que deu aqui, depois deu uma reversão de compra nesse outro suporte aqui, né? Então o canal de regressão, ele funcionou muito bem hoje, galera. Bom, esses foram os trades de hoje, só para mostrar aqui relatório, né? Só operei essa conta hoje, então tivemos aí 8 operações, nenhuma foi pro loss, porém eu tive aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 a 0 no índice. Muito injusto, tá? Muito injusto esse 0 a 0 aqui. E uma operação que a gente fez aí 10 pontos. Tá com 5 pontos porque ele pega o médio, né? Mas foram 10 pontos aqui no dólar que nos garantiu aí esse resultado de 643. Depois disso eu parei e é isso. Acompanha aí as operações e já volto.
Galera, então foi isso, tá? Antes de encerrar o vídeo, antes de fazer meus agradecimentos aqui, eu queria trazer uma atualização do nosso indicador do regressão linear, que é esse aí que tá na tela para vocês, tá? Conforme o primeiro vídeo da série dos indicadores do FLP, tá? Como eu havia mencionado, esse indicador existe no Profit, tá? Mas ele tá de uma forma automatizada, tá? E ele tem um plus aqui, tá? Que é essa coloração, quando ele dá esse sinal de reversão de compra ou reversão de venda batendo nas linhas, ele é um sinal muito forte se você atribuir ele a outros filtros que você já utiliza, tá? Como uma divergência, como uma convergência, como um fluxo, como um estocástico saindo de sobrecompra, enfim. Ele é muito poderoso, tá? Eu vou tirar esse indicador da loja, da Nelogica, tá? Eu coloquei ele lá, ele fica em análise e ele não sai de análise e começou a dar uns problemas lá e tudo mais. E como esse indicador ele vai ter um valor, galera, tá? Vai ser um valor bem irrisório, tá? Só para eu manter a estrutura e tudo mais. Vai ser um valor, eu vou colocar ele num valor vitalício, tá? Então você adquirindo ele, você vai ter acesso a todas as atualizações que vierem nele posterior, tá? Vou passar mais para frente quando eu fizer a oficialização disso, tá? Só para vocês saberem como que vai funcionar. Ele vai funcionar para Profit Pro, Profit One e eu tô desenvolvendo ele para versão mobile também, tá bom? Não depende só de mim, o mobile, né? Depende da Nelogica, mas eu vou tentar burlar algumas coisinhas ali para conseguir colocar ele rodar aí na versão mobile também, tá? Que eu vou fazer? Fiquem espertos aí. Se não tiver na descrição do vídeo, fiquem atentos aos próximos vídeos que eu vou colocar esse indicador gratuitamente por 14 dias para vocês testarem, tá bom? 14 dias é o período que vocês terão a partir do dia em que eu colocar ele na descrição. Passou esses 14 dias, a gente vai ter um acesso a um Telegram ou a um grupo do WhatsApp lá, que você vai ter acesso direto a mim, tá? E se você quiser fazer a aquisição, eu te dou, antes de você pagar, eu te dou mais 7 dias de graça, né? E aí quando acabar esse período de 14 mais 7, são 21 dias, aí sim você faz a aquisição lá pelo link, né? E aí você tem acesso a um outro grupo, o grupo somente de quem fez a aquisição do indicador, para a gente ter um controle ali das atualizações, tá bom? Então vai ser controlado o acesso via login, senha, tá? E vamos fixar ali os 7 dias antes de fazer a aquisição do plano, tá bom? Isso aqui é só para vocês testarem mesmo, para vocês realmente verem com seus próprios olhos aí que ele é muito bom, tá? Quando ele é alinhado com algum filtro ou dentro do seu próprio setup, ele fica muito poderoso, galera. Vou só passar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Tudo que der os candles verdes, ó, ele dá reversão de compra ou reversão de venda. Deixa eu só colocar aqui, colocar 10 dias. Tá. Ó, no índice. RC subiu 200, RC subiu 50, RC subiu 170. E isso eu não tô nem considerando a nossa regressão, tá? Tô pegando só o sinal cru. Só o sinal cru, ele já dá uma pontuação maneira, ó. 400, aqui não deu, aqui não deu. Aqui chegou a cair 2.000 pontos, né? Ó, reversão de compra, pá, reversão de venda, reversão de venda, reversão de compra. Então, só olhando no olho aí, galera, vocês já podem ver que ele dá alguns sinais muito bons, tá? Tanto no índice quanto para dólar. É um indicador ótimo aí para pegar alvos longos ou até mesmo fazer micro scalps, né? Enfim, eu vou ao longo dos vídeos eu vou trazendo mais notícias a respeito disso, tá? Como que vai funcionar, como que vai funcionar a automação desse cara que vai ter para quem fazer o acesso vitalício, quem tiver com a gente lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp, tá? Mas eu só queria trazer essa notícia para vocês ficarem atentos a quem se interessar pela nova versão do FLP regressão, tá bom? E
no mais é isso. Bom, galera, então no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho. Comente alguma coisa para eu saber que você ficou até o final do vídeo aí. Me fale se você gostou dessa mudança aqui da regressão, né? Se você tá empolgado aí com o indicador. Lembrando que vai ter 21 dias, tá? Um período gratuito aí. E então fiquem atentos aí, tá bom? Bom, mas é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!